Fala galerinha do canal Automation Flow, Mário Castro mais uma vez aqui para vocês. E hoje eu vou estar trazendo para vocês um fluxozinho do Typebot para vocês mandarem pesquisa de satisfação do cliente, né? Uma pesquisa NPS, tá? Antes de entrar na parte do fluxo, né, vamos dar só uma entendida, uma repassada aqui no que é NPS, né, porque às vezes de repente tem gente que não sabe direito, entende direito o que é o NPS. Né? Então o NPS, né, a sigla do inglês, né, de Promote Score, né, é uma metodologia criada pelo Fred Reichel. E o objetivo dessa metodologia é medir a lealdade do cliente, né? Lealdade e a satisfação do cliente, tá? Vocês podem encontrar aí definições de outros nomes, né? Cálculo NPS, metodologia NPS, pesquisa NPS, indicador NPS, mas tudo é a mesma coisa, tá? E como é que isso funciona? Tá? Basicamente, para essa pesquisa você vai estar utilizando duas perguntas, tá? Isso já é o suficiente para você conseguir fazer uma medição do seu cliente, ter uns dados para você criar aí uma indicação, né, de como que está a percepção do seu cliente em relação ao seu serviço que você está prestando, a sua empresa e tudo mais, né? É curioso assim que com um único indicador a gente consegue fazer uma metrificação assim do tipo, consegue qualificar o nosso cliente, né, o cliente que está comprando de você ou que está sendo atendido por um serviço seu e conseguimos também classificar como que a nossa prestação de serviço, nossa empresa está sendo percebida por esse cliente, tá? Essa metodologia NPS, tá? No primeiro momento, quando você envia, né, você envia uma pergunta, né, com opção, né, de pontuação de 0 a 10 e de acordo com essa pontuação que os clientes estão dando, a gente consegue classificar esses clientes, tá, em 3 grupos, tá, que seria o detratores, que são clientes que possivelmente compraram e que não comprariam novamente, ou que tem reclamação, algo assim desse tipo, tá? Os neutros, que são clientes que compraram, não tem nem o que reclamar, mas também é o tipo de cliente que tá ali de repente assim, não te indicaria, não porque o seu produto ou serviço não vale a pena, mas porque não talvez do próprio cliente ou tudo mais, tá? E tem os promotores, tá? Que esses são aqueles clientes que são tão satisfeitos com o seu produto ou com o seu serviço que eles indicam facilmente o seu serviço, a sua empresa para outras pessoas, tá? Então essa é a primeira classificação que a gente faz baseado no cliente, né? De acordo com o que ele responde, ele é classificado em um desses três tipos, tá ok? E aí outra classificação, claro que é a classificação do nosso serviço, da nossa empresa, do produto, pode ser de um produto específico, tá? Que seria a zona de classificação, tá? Zona de classificação do NPS. Tá? O que seria essa zona de classificação? Tá? De acordo com a quantidade de clientes que são seus detratores e promotores, faz um cálculo e chega num percentual que vai de menos 100 até 100, tá? Então é onde nessa pontuação do menos 100 ao 0 você está na zona crítica, né? Do 1 a 50 você está na zona de aperfeiçoamento, do 51 a 75 na zona de qualidade e do 76 ao 100 uma zona de excelência, tá?
Aqui do lado, na planilha que que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tem falando um pouco mais sobre cada um desses itens, tá? Que cada um representa zona de excelência. As empresas nessas zonas são referências em experiência do cliente no mundo. Poucos já conseguiram alcançar esse número, né? Então, assim, esse de excelência é bem. Você chegar ali, você está no topo. Zona de qualidade. As empresas nessa faixa demonstram ter uma preocupação em oferecer experiência positiva para os clientes, fazendo com que o número de promotores seja superior de detratores. Né? Zona de aperfeiçoamento, as empresas possuem números de promotores e detratores bem parecidos. Então, esse aqui você estaria numa média entre aqueles que te pontuam baixo e aqueles que te pontuam mais alto. E a zona crítica, né, empresas que se encontram nessa faixa possuem mais clientes detratores do que promotores. Né? Há, portanto, uma tendência de queda progressiva no NPS, tá, ok? Ao longo dos anos. Aí que tem falando um pouco mais, tá? Eu e vocês depois dão uma lida, dão uma pesquisada para entender mais a fundo o NPS, tá? Mas aí vamos agora à parte que nos interessa, tá? Que é o nosso fluxo, tá? Nessa aula eu não vou começar um fluxo do zero, tá? Porque tem alguns bundles de scripts que daria um pouquinho mais de trabalho para estar colocando, então eu já deixei o fluxo pronto, mas eu vou passar um por um para você entender exatamente o que ele faz e como que você pode modificar isso para o seu cliente, tá ok? Então vamos lá, esse aqui é o nosso fluxo, tá? Aparentemente ele é pequeno, mas ele faz algo muito top, né? Que quando se fala de pesquisa de NPS, você pode levar isso para um cliente seu e dar uma nova visão para o produto do cara, né? Então vamos lá, tá? Aqui os nossos primeiros bundle, tá? Eu separei aqui nos blocos, tudo certinho. Eles estão aqui, aqui é onde a gente resgata, a gente vai iniciar a nossa pergunta, né? Então a pergunta ela não está aqui dentro, ela está na nossa planilha, tá? Vamos voltar lá na nossa planilha. Aqui, ó, em perguntas, você pode cadastrar suas perguntas aqui, tá? E deixa ela ativa. Lembrando que, claro que no fluxo ele vai pegar a primeira ativa que ele encontrar, tá bom? Então, assim, você deixa as outras inativas só para você ter uma referência das perguntas que você já fez anteriormente, tá? Para você gerar um histórico, tudo mais. Tem um histórico do que você já enviou de NPS para o seu cliente, tá? Nessa aqui eu deixei essa aqui ativa, tá? Então onde eu pergunto assim, em uma escala de 1 a 10, como você avalia a satisfação com este conteúdo sobre NPS e o fluxo do Typebot. Tá, então eu deixei ela ativa, eu deixei os outros modelos aqui, tá, só para vocês terem ideia, mas vocês podem estar dando uma pesquisada, podem dar uma melhorada, né, baseado nessas perguntas, tá? E lembrando que você sempre pede uma pergunta numa escala de 1 a 10, tá? Então você pede para ele te avaliar numa escala de 1 a 10, tá? Depois da pergunta onde ele te classifica de 1 a 10, aí você tem perguntas que você pode fazer para ele explicar, né, o porquê dessa pontuação. E aí eu separei aqui perguntas para os 3 tipos de classificação que o cliente pode te dar, né? Ele pode entrar. Então, se ele te der uma pontuação que o classifica como detrator, então você pode colocar uma pergunta aqui, né? No caso aqui eu deixei ativa aqui uma pergunta onde eu te peço, você pode me explicar o que fizemos de errado, né? Se ele faz uma pergunta mais neutra, né? Ele está ali na média, eu te pergunto, há algo que podemos fazer para proporcionar uma experiência ainda melhor, né? E se ele te pontua como promoter, né?
Estamos felizes que você esteja satisfeito com a experiência que preparamos para você. O que você mais valoriza em sua experiência conosco, né? Mas caso você não queira uma pergunta para cada nível para cada faixa que ele vai te avaliar, você pode colocar a mesma em todas, tá? E aí, independente, ele vai uma pergunta mais genérica, né? Nessas outras aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, você pode nos dizer o porquê da sua nota de avaliação, né? Então ficou bem genérico, independente da nota, se ele deu uma nota baixa ou uma nota alta. Aqui eu já peço um porquê para ele, assim, bem genérico, tá? Agora, voltando lá para o nosso fluxo, tá? Então, aqui nesse fluxo eu começo aqui com uma variável, tá? Um bundle de variável, eu puxei uma variável e defini um nome para ela, tá? Essa variável ela se chama NPS cliente, esse aqui, tá? E ela tem ela que basicamente pega só um valor do use ID, tá? Só para me jogar lá na seção lá. Mas, por exemplo, se você tiver como identificar o seu cliente, você já pode definir nessa variável já o próprio nome ou uma identificação do seu cliente, tá? Esse segundo é o nosso bundle de sheets, tá? Então, aqui nada mais é do que para a gente acessar a nossa planilha lá do Google, tá? Lembrando que assim, você tem que estar com sua credencial ativada lá no seu Typebot para você conseguir criar e autorizar o acesso, tá? Então aqui eu fui lá na tabela na planilha que eu estou utilizando, né? Dessa planilha você escolhe a guia perguntas, porque a gente vai estar puxando nesse cara aqui as perguntas, e aqui eu quero somente o status, né? Eu filtro pelo status ativo, eu quero pegar só o status ativo, ok? Nesse aqui o Firest, tá? Quero só o primeiro. E aqui em Extract, aqui é onde a gente joga os valores das colunas para as variáveis, tá? Então lá na coluna code da nossa planilha, que é esse aqui, ó, eu jogo para cá tendo a variável quest code. A pergunta eu jogo para quest pergunta, tá? E cada um está indo aqui para sua variável específica. Se você não entende muito bem de como é que funciona essas variáveis do Typebot, não precisa se preocupar, porque já estão todas criadas, já estão todas carregadas aqui. Mas caso você ache isso ainda um pouco complexo e tudo mais, trabalhar com variáveis, essas questões, deixa nos comentários aqui que de repente a gente monta uma videoaula só falando dessas variáveis, tá bom? Continuando aqui, né? Depois eu coloquei aqui de imagem, um bando de imagem, aí os de texto, tá? Esses textos vocês podem alterar, fica à vontade, e depois um de condição, né? Por que esse de condição? Para perguntar se a pessoa realmente deseja participar ou não. Se ela quer participar, ela continua, se não, a gente dá um agradecimento a ela, né? E finaliza por aqui, tá? Se ela continuar, aí aqui a gente vem para parte onde a gente vai fazer as perguntas, né? Então aqui ver uma mensagem, né? Só para dizer que a gente vamos continuar, tá? Uma imagenzinha só para ficar mais bonitinho, e a minha pergunta, tá? A pergunta vocês viram que eu não deixei fixo, porque a gente está trazendo lá da planilha, né? Então aqui atrás a gente carregou uma variável chamada pergunta, quest pergunta. Então quando eu chego aqui, eu pego e defino a minha pergunta aqui.
Tá? Então, com isso, vocês não precisam nem mexer aqui no fluxo. Basicamente, se vocês não quiserem trocar essas mensagens básicas aqui, ó, de saudação, tal, agradecimento, o demais não precisa nem ser mexido. Essa parte aqui vocês não precisam mexer, se vocês não entendem, tudo mais. Ele já funciona só com as alterações que vocês fizerem. Tá? Depois da pergunta, aí aqui eu trago a pergunta. Então vai vir o texto da pergunta, né? No caso, aqui vai vir essa pergunta aqui, ó, em escala de 0 a 10, como você avalia sua satisfação com este conteúdo sobre o NPS e o fluxo do Typebot, tá? E aí aqui, para receber as perguntas, né, para receber o valor da pergunta, a gente usa esse aqui, ó, um item de avaliação. Nesse item de avaliação, ele já vem definido que ó, até 10, tá? De 1 a 10, então no máximo que ele vai aceitar os valores de 0 a 10, número, label, o que vai estar ali na parte, no label ali próximo 0, né? Por exemplo, aqui você pode colocar totalmente satisfeito, ou aqui e aqui no 10 totalmente satisfeito, tá? Eu particularmente não usei isso aqui porque polui um pouco mais, tá? E aí vamos voltar para aqui. E aí eu defini ele com um clique, ou seja, a pessoa só clicando já vai para a resposta, né? E estou jogando esse valor para uma variável, tá, ok? Em seguida eu trouxe mais uma variável para cá, tá? Essa variável eu trouxe para cá uma variável customizada, justamente para quê? Para mim fazer o controle, para identificar em qual dos três níveis o cliente me classificou, né? Se ele é um detrator, se é um passivo, né? Que na verdade é um neutro, né? Se ele é neutro ou se ele é um promotor. Tá? Então, eu jogo para essa variável exatamente a pergunta relacionada a esse cara, né? Para cada um. Porque lembra que eu te falei que você pode definir uma pergunta específica para cada nível de nota que você receber. Então, é aqui que a mágica acontece. Tá? De acordo com a nota que você receber, aqui, ó, aqui nesse JavaScript aqui, eu tenho uma variável onde eu recebo a resposta, que é o que eu defini, a resposta que eu escolhi no item acima. Se a resposta for de acordo com os critérios lá do que define os níveis, né, eu levo para essa outra variável uma pergunta diferente, né, ou a pergunta de detrator, ou a de neutro, ou a de promotor. Tá? E aí eu retorno para a variável principal a justificação, qual vai ser a pergunta de justificativa. Tá? Logo abaixo, aqui essa é uma variável para mim poder puxar a data que eu estou fazendo pegando a data desse evento, né, para mim poder gravar lá na planilha. E aí eu venho aqui com um botão de texto, onde eu defino a variável justificativa, né, que aqui vai estar trazendo a pergunta sobre a justificativa que eu quero que ele me dê, né? E aí eu ponho um input de texto, tá? Onde eu jogo para uma variável justificativa, NPS justificativa, o que ele digitar. Tá? E aí em seguida a gente puxa um outro sheet né, para poder salvar lá na nossa planilhazinha lá no Google Sheets, tá? E aqui quando vocês forem definir, aí vocês já vão puxar a parte de avaliação, vai ser na aba de avaliação, tá? O primeiro é na aba de perguntas, agora nós vamos salvar as respostas, tá? E aí, no mapeamento aqui de cada campo lá, eu tenho o valor que eu vou guardar em cada um, tá? No Ncode eu tenho essa variável do Ncode, a do cliente, vocês lembram que tudo isso foi preenchido mais anteriormente. A de data, a nota, essa aqui foi a resposta que o seu cliente te deu e a justificativa que ele te deu, tá?
Salvando aqui, nós vamos para o agradecimento, né? O bundlezinho de texto, só para finalizar, agradecer e tudo mais, tá? Agora vamos ver isso funcionando aqui na prática, tá? Vamos aqui na guia de avaliação. Aqui eu já tenho duas avaliações feitas, um com número 9, um com nota 9 e outro com a nota 1, tá? Vamos aqui publicar e vamos pegar aqui e executar a nossa pesquisa de satisfação, tá? Pronto, tá carregando, tal. Vem a saudação inicial. Queremos muito saber sua opinião. E aqui aquela parte da condição, né? São apenas duas perguntas rápidas. Podemos contar a sua participação? Se eu clicar em não, eu vou para a saudação de agradecimento. Sim, eu venho para a nossa continuação aqui, tá? E aqui ele me traz a pergunta, né, que a gente tem lá na planilha, ó. É uma escala de 1 a 10, como você avalia a satisfação com este conteúdo sobre NPS e o fluxo do... E aqui ele já cria automaticamente, ó, aquele botãozinho de avaliação, a avaliar os números de 1 a 10 só para você clicar. Vamos dar uma nota 7, por exemplo. 7. Tá. Há algo que possa fazer para proporcionar uma experiência ainda melhor? Vou colocar só aqui, talvez. E enviar. Mensagem de agradecimento. Prontinho. Nosso fluxozinho de NPS chegou ao final, né? É um fluxo assim, bem simples, mas que te traz assim, um retorno assim, muito grande em relação assim, a entendimento de como está o seu cliente, como está o interesse dele em relação ao seu produto e tudo mais. Aqui foi a resposta de agora, né? Eu entrei como neutro e a minha justificativa, tá? Se eu entrar aqui, vamos fazer só mais um aqui. E agora vamos colocar só para vocês verem como muda a pergunta. Sim, como muda a pergunta de acordo com... aqui vamos colocar uma média 10. Não, 9. Estamos felizes que você esteja satisfeito com a experiência que preparamos para você. O que você mais valorizou em sua experiência conosco? Top demais. E aí ele vai para o finalzinho do fluxo e aqui, né, a nossa avaliação, certo? E para a cerejinha do bolo, né, não poderia deixar, não poderia faltar. Isso tudo vocês têm aqui, essas respostas aqui. Mas que tal ter tudo isso em um dashboard? Top, né? Olha só. Então, você vai alimentando, seus clientes vão respondendo e você já tem o seu dashboard aqui. Qual o percentual das respostas são de promoters e a quantidade, qual percentual são neutros e quantos são, qual percentual são detratores e quantos são, né? E aí o cálculo do NPS, né? E te classificando o NPS, o meu NPS agora, até então, está dando 25, né? Então eu estou numa zona de aperfeiçoamento, tá? E aqui o gráficozinho, né, baseado na quantidade de respostas que você tem aqui, tá? E aqui embaixo só uma legendazinha para você saber de quanto a quanto cada nota do cliente, né, onde o cliente se classificou, dependendo da nota que ele deu, tá? Então, espero, no mais é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. O link para o download do fluxo do Typebot vai estar na descrição, bem como o link para vocês pegarem essa planilha aqui também, tá? Lá vocês não vão ter acesso, aí vocês não vão poder editar ela, e aí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão em arquivo, fazer uma cópia,
tá? Vocês têm que ter uma cópia no Drive de vocês para vocês conseguirem acessar ela lá dentro do Typebot de vocês, tá ok? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários que a gente tenta ajudar, tá ok? Assim, galera, eu esqueci só um detalhezinho, tá? Como é que vocês vão compartilhar isso? Como é que vocês vão enviar isso para o seu cliente, né? Depois, se vocês criarem o seu fluxo de vocês, vocês vão fazer o seguinte, né? Para criar esse fluxo, vocês vão vai importar de um arquivo e aqui, ó, importar. Olha, ele já vem montadinho, tudo certinho. Aí vocês vão ter que trocar, né, a credencial, apontar para a tabela de vocês, tanto aqui quanto aqui, tá? Fez essa modificação, você vem em compartilhar, você dá o nome aqui se você quiser, né, NPS, pesquisa, cliente, por exemplo, e copia aqui, ó, dá um publicar e copia o link, e é esse link aqui que você vai estar utilizando para estar enviando para o seu cliente, né? É por aqui que você vai capturar a pesquisa que você vai disponibilizar para o seu cliente responder para você, tá ok? Então, fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.